Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui reunidos para mais um momento da palavra do Senhor e num dia muito especial. Como os irmãos sabem, estivemos passando pela chamada Semana Santa, né, que é de vital importância para a vida cristã e para toda a cristandade, que se inicia no chamado Domingo de Ramos, que aponta para a entrada triunfal de Jesus, onde as pessoas lançavam suas vestes e folhas de ramos, né, clamando a entrada de Jesus. E se finaliza no domingo, né, o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição. Por isso, meus irmãos, nós vamos separar esse momento, esse dia, para falar um pouco sobre a Páscoa. Né? E o tema da nossa mensagem é esse: Cristo, o nosso Cordeiro Pascual. Mas, meus irmãos, precisamos ir para onde essa tradição começa e para onde tudo começa. Né? E por isso precisamos ir ao texto do Êxodo, pois é lá onde o Senhor institui a primeira Páscoa. E a partir dali nós iremos aprender tudo aquilo que ele tem para nos ensinar e o que aquele momento em específico tem a ver com o nosso Cristo. Então, você já com sua Bíblia em mãos, abramos o livro do Êxodo, capítulo 12. Meus irmãos, vamos ler a partir do verso 5 até o verso de número 13. Êxodo, capítulo 12, do verso 5 até o verso 13. Amém? E diz assim o texto: O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomaram sangue e o porão em ambas as ombreiras, na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira, o comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-los-eis à pressa, e a Páscoa é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, quando vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse é o nosso texto, meus irmãos. E antes de nós iniciarmos o nosso estudo, vamos orar ao Senhor, curve sua cabeça, e oremos juntos nesse momento. Amado Deus, bondoso Pai, pedimos a tua misericórdia sobre nós. Que o Senhor nos ajude a compreendermos o real significado da Páscoa. O que é, Deus, de fato, a Páscoa? Nos ajuda, Senhor. Precisamos da tua unção e da tua iluminação. É assim que nós choramos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. E como eu já disse no início, meus irmãos, aqui é a instituição da primeira Páscoa. Aqui nós temos, meus irmãos, a vida terrível a qual o povo judeu havia passado. Já haviam passado 9 pragas e estamos aqui às portas da pior praga, a 10ª praga, onde os primogênitos serão ceifados. E o povo de Deus
para que seja livre, precisa sacrificar um cordeiro. Lembremos que os tempos áureos do governador José já haviam passado. Os judeus, que antes eram vistos como parte do Egito, agora eram tidos como nada mais do que escravos. Escravos sendo tratados com grande severidade, sendo humilhados, maltratados, sofrendo grande opressão, a ponto de que os seus gemidos, os gemidos daquele povo foram alcançados, chegaram aos ouvidos de Deus. E Deus os ouve. Deus envia um libertador, envia Moisés, mas ainda assim o coração de Faraó está endurecido. E agora Deus mostrará toda a sua força e poder. Mas aqui nesse momento, meus irmãos, nós temos a instituição da Páscoa, como disse. E nós vemos aqui que Deus escolheu o símbolo de um cordeiro. Um cordeiro ao qual seria sacrificado e o seu sangue seria o sinal. Como nós vimos no verso 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu ver o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito. O sangue derramado do cordeiro seria a marca, o sinal de que aqueles que estavam naquela casa, aquela família, estava debaixo da graça do Senhor. Estavam protegidos, estavam salvos. Estes cordeiros que seriam sacrificados, meus irmãos, por cada família, deveriam ter algumas características. Eles não poderiam ser de todo jeito, né? Talvez alguém pensasse em lançar uma ovelha doente, da qual não faria falta em seu rebanho, mas Deus deixou bem claro as características desse cordeiro. Em primeiro lugar, meus irmãos, esse cordeiro deveria ser um cordeiro sem defeito, como diz o verso 5. Um cordeiro sem defeito. Nenhuma marca, defeito, ou ferida, ou deformidade poderia haver neste cordeiro. Caso contrário, ele não seria aceito, ele não poderia ser usado, pois se o animal possuísse alguma mancha ou deformidade, o sacerdote não permitiria que ele fosse sacrificado. E por isso também não haveria a aceitação de Deus, pois Deus deixou bem claro, sem defeito. E vejam ainda, meus irmãos, a segunda característica desse cordeiro, ele deveria ser um macho de um ano, pois era para esse período onde os cordeiros, dentro de um ano, onde os cordeiros, os cabritos, as ovelhas, atingiam o seu auge, o auge da maturidade, o auge do seu vigor. Estavam maduros, em outras palavras. Estavam prontos para serem usados com a sua força no maior auge. Por isso ele não poderia ser muito jovem, mas que ele deveria ter atingido a maturidade. Ele precisava passar por um período de maturação. Então não podia ser também um cordeiro velho, pois o seu vigor já teria sido deixado, mas um cordeiro de um ano. Em terceiro lugar, também, meus irmãos, vemos que o cordeiro, além de ser sem defeitos, ter um ano, ele deveria ser separado num período de 4 dias. Veja o verso 1, disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo:
aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. E no verso 6, nós temos aqui o seguinte: e o guardareis até o 14º dia deste mês. Ou seja, durante 4 dias, o cordeiro deveria ser separado. No dia 10 do mês, as famílias deveriam separar o cordeiro. Ele seria separado de todos e seria mantido por 4 dias sozinho. E isso, meus irmãos, por 2 razões. Em primeiro, porque com o seu balido, com o seu berrar constante, as pessoas seriam, dia após dia, relembradas do sacrifício, da aproximação do dia do sacrifício. E cada vez que a ovelha balisse, as pessoas relembrariam: está chegando, está se aproximando o dia. E, meus irmãos, aquela memória deveria trazer alegria para aquelas pessoas, pois o banquete de Deus, o dia do livramento, estava se aproximando. E, em segundo lugar, meus irmãos, durante esse período de 4 dias, esses carneiros, esses cordeiros seriam inspecionados. Era justamente o período onde eles seriam examinados para ver se eles seriam dignos do sacrifício ou não, se estavam dentro dos padrões, como nós já falamos, sem nenhuma mancha e maduros o suficiente dentro de um ano. Caso nesse período aquele cordeiro não fosse aceito, ele deveria ser trocado rapidamente. Mas por esses motivos, para que houvesse a inspeção e o memorial. Uma outra coisa, meus irmãos, que devemos observar é certamente onde o cordeiro deveria ser sacrificado. Nós sabemos, através do texto que lemos, que a primeira Páscoa foi no Egito. Pouco tempo antes da saída do povo do Egito. E nós vemos também que a segunda Páscoa foi no deserto. Mas lá em Deuteronômio, capítulo 16, temos uma nova ordenança. Se você puder, meus irmãos, abra comigo lá em Deuteronômio, capítulo 16. A partir do verso 1 diz o seguinte, meus irmãos: guarda o mês de Obede e celebra a Páscoa do Senhor teu Deus. Porque no mês de Obede, o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então, sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus, do rebanho, gado no lugar que o Senhor escolheu para ali fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado 7 dias. Nela comerás pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres todos os dias da tua vida, do dia em que saíste da terra do Egito. Fermento não se achará contigo por 7 dias. Em todo o teu território também da carne que sacrificares à tarde, no primeiro dia, nada ficará até pela manhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que o Senhor teu Deus escolheu para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa, à tarde, ao pôr do sol, ao tempo que saístes do Egito. Vejam que aqui em Deuteronômio nós vemos que Deus instituiu um local exclusivo para a Páscoa, para o sacrifício. Né? E nós sabemos, meus irmãos, que o local onde o Senhor decidiu habitar o seu nome é Jerusalém. E ali as pessoas deveriam ir e ali fazer a sua Páscoa. Ali os sacrifícios seriam feitos no templo. Não nas suas cidades, mas em Jerusalém.
em mais nenhum outro lugar. Pois ali, como diz o texto de Deuteronômio, ali o Senhor escolheu habitar o seu nome. E por fim, meus irmãos, devemos ver o modo do sacrifício, né? O cordeiro perfeito de um ano deveria ser imolado. O seu sangue seria derramado em uma bacia. No Êxodo, o sangue foi usado de modo diferente. Em específico, no Êxodo, ele foi usado nos umbrais, aspergidos nos umbrais das portas, para marcar as casas onde o anjo da morte não deveria passar. Por isso, a marca nos umbrais. Pois o sangue seria o selo, a marca. Posteriormente, nós vemos uma nova utilização para o sangue do cordeiro. Logo que o sangue era derramado, o sacerdote tomava esse recipiente e lançava o sangue do cordeiro aos pés do altar e sobre o fogo. Em seguida, o cordeiro deveria ser exclusivamente assado. Não poderia ser cozido ou ser comido de alguma maneira cru, mas assado. De uma forma em especial que nenhum osso fosse rompido ou quebrado, mas que todos os ossos estivessem por inteiro. E a este ponto, meus irmãos, aqui, alguém talvez que não conheça tão bem essa história, ainda possa estar se perguntando o que tudo isso tem a ver com Jesus. O que tudo isso tem a ver com Jesus, meus irmãos, eu respondo com um grande e simples tudo. Isso tem tudo a ver com Jesus, como nós veremos. Veremos aqui, meus irmãos, as evidências que provam que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Jesus Cristo é o Cordeiro Pascual. Este Cordeiro Pascual, meus irmãos, do Êxodo e do Antigo Testamento, foi um protótipo, uma sombra de Cristo. Jesus é o Cordeiro perfeito de Deus. E paramos agora para pensar, meus irmãos, como essa imagem do Cordeiro se encaixa perfeitamente em Jesus. E em muitas passagens na Bíblia, meus irmãos, essa imagem foi reconhecida e identificada para com Jesus, para com o Messias, mesmo no Antigo Testamento. Veja Isaías 53, por exemplo, versos 6 e 8, que diz: todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que, diante de seus tosqueadores, fica calada, ele não abriu a sua boca. Com o julgamento opressivo, ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. Vejam como Isaías está identificando o Messias como Cordeiro. Veja, meus irmãos, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E em João 1,36, ele repetiu, quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. João sabia muito bem que a imagem do Antigo Testamento apontava para Jesus. E os apóstolos também disseram isso. Veja, meus irmãos, o que Paulo diz em 1 Coríntios 5, verso 7.
Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Vejam, Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. A imagem do Cordeiro estava viva na mente dos apóstolos. Veja Pedro em sua carta, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 18 a 20. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Vejam aqui, Pedro praticamente transcreve Êxodo 12. Um cordeiro sem mancha e sem defeito. Esse é Jesus Cristo. Meus irmãos, ele não era apenas o cordeiro definitivo, mas era o cordeiro perfeito. Mesmo passando por todos os desafios e tentações que nós já passamos, contudo, ele possui um diferencial. Ele não pecou. Vejam, meus irmãos, abra comigo Hebreus 4, verso 15. Hebreus 4, verso 15, meus irmãos. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Vejam aquilo que está em Hebreus. Jesus passou por todos os sofrimentos e tentações que nós passamos. A sua encarnação foi integral, ele passou por todas as fases da vida, mas não pecou. A sua encarnação não lhe deu motivos para pecar, mas ele foi perfeito. Não havia falhas em Jesus. Naquele momento, os fariseus não conseguiram encontrar ninguém que pudesse o acusá-lo, porque ele era o Cordeiro perfeito. Ele é o Cordeiro perfeito. O próprio Pilatos, meus irmãos, não pôde ver nele pecado. Veja o que diz lá em João, capítulo 19, verso 4. Vede, eu trago a vossa presença para saberdes que não encontro neste homem motivo algum que o possa condenar. Pilatos reconhece a perfeição de Jesus. Pilatos reconhece que não há culpa no Cristo. Não há como acusá-lo, pois ele é o Cordeiro perfeito. E vejam, meus irmãos, como as referências do Cordeiro, do Êxodo, se encaixam em Jesus. Já vimos que, sim, ele é um Cordeiro perfeito, sem marcas e sem manchas. Não há nada que possa fazer Jesus um sacrifício inviável. Muito pelo contrário, Jesus é o sacrifício perfeito. Mas lembremos que o texto nos fala de um cordeiro de um ano. Né? E assim, meus irmãos, como o cordeiro precisava estar no auge da sua vida, da sua maturidade, Jesus não se sacrificou antes de atingir a sua maturidade. Jesus não foi um sacrifício enquanto criança, nem enquanto adolescente, mas no auge da sua maturidade. Algumas tradições dizem que Jesus tinha por volta de 30 anos, alguns dizem que ele tinha um pouco mais, mas entendemos que Jesus estava
no auge do seu vigor, da sua maturidade. Ele precisou passar por cada etapa até chegar no seu auge. E Jesus não se deixou sacrificar na sua velhice, pois ele já estaria na sua decadência. Mas ele se entregou no mais alto esplendor da sua vigorosa vida. E mesmo na cruz, meus irmãos, ninguém pôde tirar o vigor da vida de Jesus. Lá em Mateus 27, verso 50, nós vemos que Jesus entrega o seu espírito. Jesus não teve a sua vida arrancada abruptamente pelo sacrifício, mas ele mesmo a deu, entregou o seu espírito. Isso, meus irmãos, é uma prova que a cruz não foi capaz de enfraquecê-lo e nem diminuí-lo. Mesmo ali preso pelos pés e pelas mãos, ele, se quisesse, poderia subjugar os seus opressores. Ele poderia destruí-los. Mas, por sua própria vontade, ele decidiu, meus irmãos, se humilhar em obediência até a cruz. Jesus se entregou na sua maior perfeição. Jesus se entregou não porque não tinha opções, porque não poderia vencer se quisesse, mas porque a obediência de Jesus em se humilhar foi o seu maior trunfo. Alguns escritores dizem que o grande poder não é ter poder para usar, mas saber não usá-lo. Jesus, naquele momento, tinha poder, mas ele decide não usá-lo. Não, pelo menos não para subjugar os seus inimigos, mas para obedecer. Jesus obedece até a cruz. Nós vemos também, meus irmãos, que o cordeiro do Êxodo era separado durante 4 dias. E algumas tradições antigas dizem que Jesus também foi separado durante 4 anos. Alguns dizem que a partir do momento que Jesus sai da casa do seu pai, da sua família, até a sua crucificação, se dão 4 anos. Então, Jesus tinha ali por volta de 33 ou 34 anos, talvez, quando subiu a cruz. Mas o que é mais fascinante é aquilo que o pastor Charles Spurgeon nos chama a atenção. Não aos 4 anos de Jesus separado em todo o seu ministério, mas Spurgeon nos chama a atenção, meus irmãos, aos 4 últimos dias de Jesus. Vejam, Spurgeon, meus irmãos, nos chama a atenção a isso como algo muito importante. Ele observa que há uma grande movimentação de Jesus em seus últimos 4 dias até a cruz. Segundo Spurgeon, há mais relatos de acontecimentos nos últimos 4 dias de Jesus do que em qualquer outro acontecimento da sua vida. E aqui, meus irmãos, nós podemos ver alguns, foram durante os 4 últimos dias que Jesus fez a sua entrada triunfal, como nós falamos, lá em Mateus 21, a partir do verso 1. Foi nos últimos 4 dias que Jesus expulsou os vendedores que comercializavam no templo. Jesus purifica o templo, os expulsando e dizendo que ali não será uma casa de vendedores, mas uma casa de oração. É nesses 4 dias, meus irmãos, que Jesus amaldiçoou uma figueira e ela secou completamente. Foi durante esses 4 dias que ele reprovou os sacerdotes com a parábola dos 2 filhos. Ele também falou dos servos maus que espancaram e mataram os servos do dono da vinha com sua parábola. Ele falou também sobre a parábola das bodas
Ele respondeu aos saduceus por suas tentativas de pegá-lo no erro sobre a ressurreição. Ele explicou, meus irmãos, sobre a superioridade do Cristo à linhagem davídica. Nesses 4 dias, Jesus chorou sobre Jerusalém. No capítulo 24 de Mateus, temos uma série de grandes ensinamentos que Jesus deu no meio desses últimos 4 dias. Falamos também, meus irmãos, que o Cordeiro do Êxodo, durante os 4 dias, era constantemente analisado para saber se ele estaria apto ao sacrifício. E nós temos aqui, meus irmãos, durante esses 4 dias, Jesus sendo questionado e examinado por todos os tipos e níveis de pessoas. Em Marcos 12, a partir do verso 30, ele foi examinado pelos escribas sobre o mandamento mais importante. Em Mateus 22:16, ele também foi examinado pelos herodianos sobre o pagamento dos tributos. Em Mateus 22:15, ele foi tentado pelos fariseus. Em Mateus 22, 23 a 33, os saduceus também o questionam sobre a ressurreição. Então veja, Jesus está passando pelos critérios do Cordeiro, pela examinar que o Cordeiro estava sendo pronto para o sacrifício. Iria passar, e Jesus passa. Falamos também, meus irmãos, sobre a instituição do local. Que o Cordeiro, no momento posterior, já com a entrada do povo em Canaã, deveria ser sacrificado na terra onde o Senhor escolheu habitar o seu nome. E eu disse a vocês que essa terra era Jerusalém. E vejam, meus irmãos, Jesus vem justamente a Jerusalém durante esse período de 4 dias. Né? Ele vai onde Deus havia decretado, em Jerusalém, e no momento da Páscoa. Não há nenhuma coincidência, meus irmãos. Jesus está cumprindo todo o protocolo do Cordeiro que será sacrificado. É na Páscoa que Jesus entra em Jerusalém, para que se cumprisse a ordenança do seu Pai. O que iria acontecer antes mesmo de chegar lá. Vejam João 10, 32 a 34. E sucedeu que estavam no caminho, subindo para Jerusalém. Jesus à frente, os conduzindo, e os discípulos estavam admirados. Enquanto os demais seguidores sentiam medo, uma vez mais ele reuniu à parte os 12 e compartilhou o que lhe aconteceria. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, lhe cuspirão, lhe torturarão e finalmente o matarão. Contudo, após 3 dias, ele ressuscitará. Veja, meus irmãos, Jesus não está fazendo um protocolo e por acaso Jesus foi pego desapercebido. Não, Jesus está cumprindo todo o protocolo, Jesus está seguindo todo o ritual do sacrifício do Cordeiro. Jesus já sabe o que vai acontecer e ele está preparando os seus apóstolos, mas infelizmente eles nesse momento não vão compreender. Eles aqui estão mais desesperados do que qualquer outra coisa. Mas Jesus já sabia que a sua missão é ser o Cordeiro de Deus. É ser o Cordeiro Pascual. Falamos também, meus irmãos, sobre o modo da morte do Cordeiro. Segundo ainda o pastor Charles Spurgeon, ele acredita que como o Cordeiro deveria ser morto, expõe
peculiarmente a crucificação de Cristo, como em nenhum outro tipo de morte poderia ter correspondido. Para Spurgeon, a crucificação é exatamente o correspondente do sacrifício do Cordeiro no Antigo Testamento. Na cruz, Jesus teve seus pés e mãos presos. Erguido sofreu com o sol escaldante, tendo seu lado perfurado, mas nenhum de seus ossos foi quebrado. É realmente incrível, meus irmãos, como somente a morte por cruz traria os mesmos elementos do Cordeiro. O sangue, o calor e nenhum osso quebrado. Nenhum outro tipo de morte poderia ser tão propício para trazer esses elementos. Nem mesmo, meus irmãos, a fogueira poderia ser semelhante, pois, sendo cremado, os seus ossos seriam quebrados, dilacerados pelo fogo. Mas na cruz, todo o ritual foi cumprido. Diante dessas provas, meus irmãos, não podemos mais ter dúvidas de que Jesus foi e é o nosso Cordeiro Pascual. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que foi sacrificado para nos libertar. E por fim, meus irmãos, nos resta apenas uma pergunta. Como nós somos beneficiados por esse Cordeiro Pascual? E eu gostaria de dar pelo menos três razões pelas quais nós somos beneficiados e podemos ser beneficiados pelo sacrifício desse Cordeiro Pascual. Em primeiro lugar, meus irmãos, somos beneficiados pelo Cordeiro Pascual através da justificação. O sangue do Cordeiro nos fala de justificação de pecados. Romanos 5, verso 9 nos diz: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. Vejam que Paulo, escrevendo aos Romanos, não está falando de salvos da morte, nem salvos do inferno, mas salvos da ira de Deus. O sangue do Cordeiro nos justifica e nos livra da ira vindoura, nos liberta, meus irmãos, da escravidão do pecado e nos liberta do salário do pecado, da morte e da ira de Deus. Ah, meus irmãos, ai daqueles que caírem nas mãos de um Deus irado, ai daqueles que não tiverem o Cordeiro Jesus Cristo, o Cordeiro Pascual em suas vidas, e não tiverem recebido em suas vidas o sangue do sacrifício deste Cordeiro. Estarão perdidos, estarão miseravelmente perdidos, pois somente o sangue do Cordeiro pode nos libertar. Somente o sangue do Cordeiro pode ser o selo que nos livrará da ira de Deus. Assim como o povo no Egito foi liberto, pois eles estavam selados pelo sangue do Cordeiro. Em segundo lugar, meus irmãos, o segundo benefício pelo qual nós somos dotados, alcançados pelo Cordeiro Pascual, é através da reconciliação. Todos os que estão separados de Deus, todos os que estão separados desse Cordeiro, são inimigos de Deus. Por isso, meus irmãos, estão com o mundo, e com o mundo quero dizer escravos do mundo, andando como o mundo, falando como o mundo, desejando como o mundo. Gênesis 3:8 nos fala de que a primeira ação de Adão após o pecado foi se esconder. Ele fugiu da presença de Deus, ou seja, o primeiro resultado, o resultado direto
do pecado, do primeiro pecado e de todo pecado, meus irmãos, é a separação imediata. É a separação do homem e de Deus. Sem o Cordeiro Pascual não é possível ter comunhão com Deus. O homem natural jamais conseguirá se unir a Deus se não for através do sangue do Cordeiro. Pois somente pelo sacrifício do Cordeiro de Deus podemos ser reconciliados com Deus. A cruz de Cristo é de fato a ação reconciliadora. É o ato que destrói o ato do pecado. O resultado do pecado é rompido. E aquele que era inimigo se tornará filho. Aquele que era filho da desobediência agora se tornará filho de um Deus santo e justo. Isso, meus irmãos, só é possível através do sangue do Cordeiro. O Cordeiro de Deus em si mesmo é a perfeita aliança de Deus e o homem. Ninguém poderá quebrar essa aliança, pois ela está encarnada no próprio Jesus. 100% Deus, 100% homem, unidos num laço inquebrável. E por fim, meus irmãos, o terceiro e último benefício são inúmeros, mas ficaremos aqui com esses três. Em terceiro lugar, terceiro benefício, meus irmãos, é a libertação. No Êxodo, a 10ª praga foi o golpe definitivo para a libertação do povo de Deus. Da escravização, mas somente o sacrifício do Cordeiro foi capaz de libertar de uma vez por todas do pecado. Aqueles judeus que foram libertos do Egito, ao longo da história, mostra que eles ainda necessitavam de alguma coisa. Em suas mentes ainda havia um desejo de talvez voltar para o Egito e saudade das cebolas. Pois o cordeiro que foi sacrificado no Egito, ele era apenas um símbolo. Apenas uma imagem que apontava para o seu verdadeiro significado que seria revelado em Cristo. Colossenses 1, 13 e 14, meus irmãos, nos diz: e ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção e remissão de pecados. A verdadeira liberdade ao qual muitos buscam não está no mundo, não estão nas drogas, não estão nos prazeres inúmeros que o mundo pode te oferecer. Mas a verdadeira liberdade, a verdadeira libertação, meus irmãos, você que está me assistindo agora, está somente em Jesus Cristo. O único que pode libertar você do seu vício, do seu pecado, é o sangue do Cordeiro. Somente Jesus Cristo pode te libertar, pode te salvar. Essa verdade é uma verdade absoluta. Não dá para ter comunhão sem o Cordeiro. Não dá para ser justificado sem o Cordeiro. E não dá para ser liberto sem o Cordeiro. Por isso precisamos do Cordeiro definitivo. Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascual. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez? Bendito Deus, Cordeiro Santo. Oh, Pai. Louvamos o teu nome porque o Senhor nos deu o Cordeiro Pascual, Jesus Cristo, o qual se entregou numa cruz por nós para nos salvar, nos libertar, nos justificar. Oh, Deus. Obrigado, Senhor.
Se alguém, Deus, que está nos ouvindo, assistindo através desse canal, Deus, ainda não tem um relacionamento real contigo, Deus, que o Senhor derrame sobre sua vida o sangue do Cordeiro e o liberte. Te peço, Deus, aqueles que estão afastados de ti, Senhor, porque ainda não conheceram as benesses do Cordeiro Pascual, que eles venham a conhecer, Deus. E de fato se convertam e sejam convertidos de corpo, mente e coração a ti, Cordeiro Santo, ao qual foi morto, mas que ao terceiro dia ressuscitou e vive e reina para todo sempre. Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Que Deus te abençoe. Levante sobre ti o rosto e te dê a paz. Até a próxima semana, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.